Olá, me chamo Anne Rodrigues. Olá, meu nome é Gregório Magno, estamos dando início a mais um podcast Café com Odontologia, o primeiro da região norte, voltando com histórias de sucesso, com pessoas que nos inspiram todo dia. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocínios? Vamos. Agradecer o primeiro Molá, tá? Por sempre estar com a gente, nos apoiando, tá? E eu falar, né? Que eles têm promoções, gente, eles estão com uma promoção, um material clareador. Então, quem tiver interesse para utilizar ou até mesmo para os seus pacientes, gente, tem um QR Code aí, clica. Vai lá, faz o pedido, tá tudo com desconto para vocês. E até mesmo os alunos que já estão com a lista de material já do próximo semestre, vai lá conferir, tá um precinho super em conta, cabe no bolso de vocês. Diz que viu aqui no Café com Odontologia, clica no QR Code que vocês vão ganhar o desconto de vocês. Temos também JJ Estamparia, né? As melhores estampas estão lá. Eles confeccionam todos os tipos de camisa, fardamento, abadás, tudo, né? Tudo voltado à parte de camisas, né? Tá chegando aí a época do boi, né? Fazer o seu abadá aí Fardamento, né? Fardamento, tudo, Trabalho tudo, com todo tudo, tipo de tecido. Tá? A gente vai deixar aí o contato deles, tá? Na descrição do vídeo, né? E hoje estamos com um convidado top das galáxias, viu? Né? Esse convidado aqui, se a gente for falar o currículo dele, a gente vai passar aqui 2-3 horas comentando. Né? O cara é fera, manja em tudo, né? Fale um pouquinho dele aí, como é que a gente... Nosso convidado, ele é periodontista, ele é buco e agora harmonizador. Olha, o cara manja, gente. Doutor, quem é o nosso convidado? Estamos aqui com um cara que é fera, Dr. Davi Pita. E aí, doutor? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo, tá? E aí? Obrigado. E qual é a sensação de receber um convite do primeiro podcast da região norte? Como é que foi a sensação, doutor? Fiquei muito honrado, muito feliz, né? Um pouco emocionado, né? Oh, que legal. Mas achei o máximo essa iniciativa, né, de vocês, pra gente falar aí da odontologia, dos nossos colegas, da nossa profissão e da nossa vida como um todo, né? Certinho. Doutor, esse projeto aqui, ele é para a gente reconhecer nossos profissionais, né? Os profissionais de sucesso, mostrar para o mundo. É uma homenagem, né? Uma homenagem e mostrar para o mundo, né, que a gente temos profissionais de referência, que aqui na região norte não fica atrás de nenhuma região, né? Perfeito. E a gente hoje vai dar um exemplo de você, né, aqui como professor. Olha o currículo, gente, o currículo do homem. É fantástico, e várias pessoas formaram e passaram com essa fera aqui. Tinha gente no Instagram mandando mensagem falando, foi meu professor, eu vou fazer questão de assistir. Então, com vocês, doutor Davi, vamos dar início. Doutor, fale um pouquinho da sua origem, como é que foi sua infância? A minha infância foi tranquila, muito divertida, né? Tive pais maravilhosos, eu tenho um irmão, né, que foi sempre meu companheiro, diferença de idade ali de 1 ano e 8 meses. Então a gente sempre esteve junto. Brinquei de muitas coisas, não era muito da internet de hoje em dia, mas soltei pipa, papagaio, que chama aqui em Manaus. Peteca. Eu acho que tem muita criança que não sabe nem o que é pipa, mas assim, já tô Joguei muito jogo de tabuleiros, né? Combate, War. Eu sei que você gosta de um dominozinho, né? É a minha praia. Né? Doutor? Poxa, vamos marcar então, doutor. A gente gosta. Costumo dizer que eu sou um dos poucos federados aí da dominó. Como é o nome do seu irmão? Fale. Daniel Pita. É cardiologista, né? Um dos melhores cardiologistas aqui de Manaus. Conheço, pelo menos por nome. Verdade. Né? Fale um pouquinho dele, que eu sei que ele mora ali no seu coração, que a gente conhece. É uma inspiração, né, pra gente. A gente não tem pais na área da saúde, né? Então a gente desde pequeno tinha aí em mente, né? Ele sempre quis ser médico, eu desde que me entendo de gente eu quis ser cirurgião dentista, né? E aí ele tem aí essa carreira dele aí da cardiologia, ele gosta de clinicar e eu gosto de operar, né? Legal, deu certinho, né? E doutor, na sua infância, assim,
Você cresceu em que parte aqui de Manaus? É amazonense mesmo? Não, eu sou cearense, né? Mas saí de Fortaleza pequeno, torço por Vozão, lá do Ceará. Ah, mas é uma terra linda, né? Aí meu pai veio para Rio Branco, né? Transferido, que ele era funcionário do INPA. E depois a gente veio parar aqui no Amazonas, né? Em Manaus, propriamente dito. Então a gente foi criado ali no Nossa Senhora das Graças, São Geraldo, ali pela Djalma Batista, Constantino Neri. Ah, legal, legal. O seu pai ainda é vivo? Meu pai é vivo ainda. E ele atuou até quando lá no INPA? Não, aí ele depois saiu, foi para Petrobras, né? Ele é engenheiro da Petrobras. E hoje ele está aposentado. Professor também universitário, onde eu acho que eu segui essa genética aí de gostar de dar aula, né? Então eu gosto muito da academia. Então só é vocês dois de filhos? Só. Só 2 homens. Não teve nenhuma princesa no meio, uma Não, florzinha. Davi e Daniel. Mas veio a neta, né? Neta Tem. Ele já tem 3, né? E meu irmão tem 2 meninas, né? Ah, então pronto, já completou Já a família completou o aí, jardim, né? Diz que neta é filha 2 vezes, É né? verdade. Então, tá de boa já. E, doutor, como é que foi a escolha, assim, da odontologia? Você falou que desde pequenininho, mas qual foi o momento que deu esse estalo, assim, não, quero ser cirurgião dentista? Eu acho que quando eu me entendi de gente, assim, de estudos, né? Já no ginásio ali, acho que com uns 8, 9, 10 anos, eu já queria fazer a odontologia, né? Seguir a carreira da área da saúde. A minha avó foi auxiliar de saúde bucal, né? Eu Será até que não- herdei um espelhinho e um explorador Olha só, que eu guardo até hoje, né? ainda é viva ela? Não, minha avó não é mais viva. Tá lá Porque olhando, sabe que é olhando por através você. Tá olhando já por hoje, nós aí lá olhando- de cima. Tá certo. Bacana. E a sua vida acadêmica, como é que... Bem, eu estudei no Ida Nelson, né, na minha juventude, e no último ano eu decidi que eu queria morar em Fortaleza, né? Então eu fui prestar o vestibular em Fortaleza, mas aí não consegui êxito, aí voltei para Manaus, aí fiz o vestibular de Manaus, também não passei de primeira, né? Aí eu fazia UTAN, tinha passado na UTAN, fazia engenharia elétrica já estava ali Nada já a quase, ver já com- nada a ver com odonto, mas sempre fui muito dedicado, eu gostava muito de exatas, tinha facilidade nas exatas, né? Aí, acho que 3 anos depois eu fiz o vestibular novamente. E curiosidade, eu já tinha desistido, né? Que não era para mim. Eu achava que tinha ensinado alguns colegas, aí não passava, ia às vezes nervoso para a prova. Aí decidi fazer engenharia. Então eu ia transferir o curso da UTAM para mecânica na UFAM, que antigamente era o A, e fazer elétrica, como eu fazia na UTAN, né? Ia fazer as duas engenharias. Aí lá na hora, a inscrição, me lembro como se fosse hoje, era lá no antigo Vivaldão. Aí eu falei, eu vou arriscar e vou marcar de novo odonto. Aí resolvi não falar para ninguém. Aí quando veio o resultado, eu consegui a aprovação aí no vestibular de odontologia na antiga UA, Olha que legal, né? Bacana. que hoje é o FAM, né? Tem quantos anos já isso? Pode revelar? Pode, 20 anos de formado aí. Eita. É uma vida, né? É uma bagagem, gente. Já é de maior na odontologia. Né? Isso é bacana. E doutor, o senhor era, na vida acadêmica, assim, o senhor era aquela pessoa lá do fundão, da frente, do meio? Eu sempre fui meio quieto nas salas de aula. Então, como foi um sonho realizado, então eu me dediquei muito ali nas matérias ali, anatomia, me dava bem, muito bem. Fui monitor em algumas disciplinas. Olha. Mas aí eu tenho algo que corre nas minhas veias, né? Que é esse lado meio que político, né? Então eu meio que fui presidente do Centro Acadêmico de Odonto. Sempre esteve envolvido assim na liderança, né? Fui diretor discente da Faculdade de Ciências da Saúde, fui diretor discente do Getúlio Vargas, então vivi um pouco esse lado fora da cadeira, né? Então ia para as reuniões de departamento com a cadeira de aluno, né? Mas eu sempre me dediquei. Aí lá no finalzinho que a gente vai
ficando mais relaxada, aí o coeficiente vai baixando um pouquinho, mas eu sempre me dediquei. E sempre ganha pontuação, né? Para ser a representante de sala. Sempre você tem. Sim. Sempre Você estava ali. É bom no seu currículo. E você é exemplo também, né? Tem que ser exemplo. Com certeza. Ah, bacana. Mas e nessa vida acadêmica lá da parte do... você falou da coisa acadêmica... Centro acadêmico? Centro acadêmico lá. Deu para desenvolver algum projeto lá, que era na UFAM, né? A gente tentou um pouco, né? A gente, na verdade, na época que eu estava, o centro acadêmico estava fechado há muitos anos, né? Até quem foi presidente era um dos professores meu da UFAM. E a gente reabriu o centro acadêmico. E a gente deu um pontapé inicial. Depois a gente deu vida, né? Então, quando eu saí, deu continuidade ao centro acadêmico. E até hoje a odontologia participa efetivamente dessa parte cultural e de políticas, de melhorias e discussões e debate, né? Uma curiosidade, tu estudou com o Dr. França? Não. Ah, com França, sim. O bucomaxilo, sim. Isso. Finado França. Foi meu professor. Também foi meu professor. Muita gente boa. Falava muito palavrão lá. Sim. Lá dentro do centro cirúrgico só era isso. Cara, muito top ele. Tem até uma curiosidade, não sei se eu posso contar, né? Pode, você pode tudo aqui. Uma vez a gente estava operando, né? Aí o paciente teve, como é que eu posso dizer, ânsia de vômito, né? E na verdade chegou a vomitar, né? No meio da cirurgia que a gente estava tirando um odontoma, eu e a minha dupla, né? E ele mandou parar lá porque tinha sujado todo o centro cirúrgico dele. E ainda começou a brigar com o paciente, com todo mundo. Ele era uma figura. Ele era enjoado. Eu cheguei a conhecer ele. Não foi professor, né? Mas a gente conviveu, né? Comprou algumas festas na casa dele. Ele também visitou o sítio, né? A gente chegou a frequentar dele. a casa dele, né? A doutora Bruna, a filha dele, formou junto comigo. Então a gente teve uma amizade bem legal. Ah, legal. Infelizmente já partiu, né? Ele tinha, não sei se já tinha sido, seu bando de fê lá da... a minha turma. Ele para mim foi um pioneiro, né? Inspiração nessa área da bucomaxilo, né? Assim, de as pessoas seguirem essa área, né? Que Manaus não tinha tanta... Porque não tinha residência em Manaus, não tinha... Então as pessoas iam fazer muito fora e voltavam, né? Ele era muito a inspiração de muita gente, apesar do jeito bem dele, dinâmico aí, mas era um cara do bem. Engraçado ele falando, né? Eu vou abrir minha boca nada, ele foi meu aluno. Ele conversava com ele, eu vou nada, rapaz, isso foi tudo meus alunos aí. Engraçado ele. Doutor, e assim, qual a sua disciplina que o senhor gostava na graduação? Tinha assim já... Eu sempre gostei do lado cirúrgico, né? Da parte da cirurgia. Né? Então eu sempre me dediquei muito a essa parte cirúrgica, né? Aí a questão como não tinha aqui em Manaus, e no momento que eu me formei não tive a oportunidade de ir para fora, né? Porque já queria ficar por Manaus para trabalhar nesse sentido. Aí eu segui para o lado da periodontia, que tinha esse lado cirúrgico, né? Também dentro dela. A minha época da especialização não tinha nem a implanto ainda, né? A implantodontia estava dentro da periodontia, depois que se separou. Ah, tá. Então, no momento, tinha mais parte da graduação voltada para pério, então. Tudo cirúrgico, né? Cirurgia oral, patologia e a periodontia, né? E na pério, assim, o senhor exerceu muito tempo ainda, porque depois foi buco, né? Aí quanto tempo? Na verdade, eu ainda exerço, eu gosto muito da periodontia, né? Mas é que eu tenho uma visão que a gente não... A periodontia é o patinho feio da nossa profissão, né? A gente muitas das vezes acha que a própria sociedade que só é ali a raspar, e tem gente que passa ali a graduação, é a disciplina que a gente menos dá valor ali, porque odiava raspar, a gente quer logo operar, arrancar dente, fazer prótese, aí canal. Para a doutora Jennifer era terapia fazendo, para mim era raspagem. É muito legal tirar os calos. É verdade. A terapia, né? A terapia, sim. É verdade.
Doutor, eu soube uma historinha, não sei se a gente vai poder contar. Se você não permitir, a gente corta depois, tá? Vai falar que vocês foram fazer um enxerto aí, tirou um retalhozinho e algum colega sugou esse enxerto. É verdade. Quem que estava com você? E conte um pouquinho aí, se puder contar, né? Eu acho que nesse período eu estava no Exército ainda, né? Que eu fui dentista do Exército. E fui fazer um procedimento cirúrgico de enxerto gengival num colega, né? Num amigo. Por isso que eu digo, não é bom atender parente nem amigo, né? Porque sempre dá alguma zebra, né? E aí o auxiliar lá, o guerreiro que estava do meu lado, eu falei, ó, só bota o aspirador só aqui. Então quando eu tirei o pedacinho ali da gengiva, ai, meu Deus, parece aquela imagem, né? Ele coloca o sugador, chega e faz... E é rápido, né? Foi embora. Você não dá tempo nem de pensar, quando vê, foi. Aí eu falei, ó, tamo aqui mesmo, vamos tirar do outro lado, vai ficar com 2 janelas ósseas aí. Mas vamos resolver, né? Mas vamos resolver. Né? Tá certo. Mas aconteceu. Mas né? resolveu, o importante ficou bom, né? Tá certo. E aí, no final, doutor, da graduação, né? O senhor teve apresentação de trabalho, TCC? Foi, teve uma defesa do... Qual assunto? Eu tive PIBI, que também projeto de extensão, né? Participei de 2, a gente recebia uma bolsa. Eu fazia atendimentos de pacientes da APAE, alunos da APAE, no Getúlio Vargas, né? Com centro cirúrgico. E o meu TCC não foi muito assim de relato de caso, né? Na época foi uma revisão de literatura, onde eu falei sobre perda auditiva induzida por ruídos da caneta, né? É que o ideal, as normas, né? Só que a gente acaba não usando muito, né? Mas a segurança diz pra gente usar então, protetor auricular, né? Então foi esse meu trabalho, né? Meu pai é engenheiro de segurança do trabalho e me ajudou em algumas coisas. Legal. Um assunto bom, né? Isso ia falar, um assunto bem interessante, né? Que as pessoas não levam muito em consideração. Aí a gente passa também pela matéria ergonomia, que a gente aprende tudo isso e só ali mesmo, depois esquece de tudo. Até a gente quer meter a mão na massa, né? Mas foi essa a minha temática, perda auditiva induzida por ruídos, né? Legal. Muito bom, muito bom. E como é que foi o início da sua carreira? Formou, montou um consultório ou se viu desempregado? Como é que foi esse início aí? O início às vezes é um pouco conturbado, né? Assim, mas eu tive o privilégio de logo quando eu me formei já entrar junto da pós-graduação, porque às vezes eu pensava assim, se eu for trabalhar, agora eu vou acabar não querendo me especializar agora, que a gente começa a sentir o gosto do dinheirinho ali e vai tocando, empurrando. Então eu tenho alguns colegas que hoje que estão fazendo uma pós, né? Porque foram... Mas eu trabalhei, então eu tive uma oportunidade de já fazer um curso, que foi a periodontia, de especialização na ABO, né? Eu fiz aqui em Manaus, na ABO, ainda existia cursos na ABO. E eu participei de um processo seletivo da Sensa, onde eu entrei como cirurgião dentista, né? Então eu trabalhei como cirurgião dentista, também trabalhei dando aula já lá no CETAM para cursos técnicos, né? Auxiliar. Então foi esse o meu início da carreira. Trabalhar no sistema público, fazer após e atendia também dando aula para cursos técnicos, né? De auxiliar e técnicos de saúde bucal. Então, o senhor optou primeiro a fazer as especializações, que foi a de pério, né? E que momento foi que pulou pro buco? Aí todo mundo sabia da minha história, da minha vontade, do meu desejo, né? Aí eu tenho um grande amigo da minha mãe, né? Minha mãe eu não comentei, mas minha mãe já é falecida, né? Ela não me viu formar, nem entrar na faculdade, e nem meu irmão. Meu irmão, ela viu entrar na faculdade. E a gente tinha um grande amigo, né, da igreja, né, que ele é cirurgião dentista. E ele que sabia do meu desejo de fazer a buco. E quando foi no ano de 2009, 2008, não lembro, quando foi que lançaram aqui o curso, lá pela FUNORTE, teve uma portaria com o João Lúcio, e foi quando ele me convidou. Tu não queria tanto fazer? Então agora em Manaus vai ter um curso de bucomaxilo no estilo de residência. Vai ser no Hospital João Lúcio
mas é especialização. Aí eu falei, tá bom. Aí fui, matriculei e realizei um sonho de fazer a Buco, né? Vocês fizeram junto? Foi. É, Ah, a na gente é da primeira mesma turma, turma, né? eu e o Gregório aqui. Ah, foi a primeira turma, então, da região, Isso. né? Primeira turma Da região norte, né? da região norte do de Buco Maxila. Aí depois que abriu a portaria da residência da UEA, mais anos depois, né? Quer falar o nome do amigo que indicou aí? É o Joaquim Neto, né? Um amigo meu, cirurgião dentista, ele foi até diretor do João Lúcio também. Pô, Na legal, época né? ele era diretor ainda, né? Super gente boa ali. Te deu uma encaminhada, né? De repente. Pô, legal. E como é que foi essa experiência da residência aí da Buco aí? Da especialização? Muita história. Ah, muita história, né? A gente passava, a gente tinha algumas escalas de plantão, né? Ficava torcendo ali para chegar o paciente. Sendo que eu sei todas as histórias, mas é bom você contar. A homenagem Qual é foi sua. dos casos assim que o senhor presenciou que foi mais chocante nessa Já residência? vi faca atravessar ali a base do crânio ali e o paciente nem ter afetado a visão, né? E aí às vezes chega um pai de família com um espetinho de churrasco e morre. E vem uma pessoa do mal aí, Toda leva detonada. não sei quantos tiros e não acontece nada, né? A gente já viu várias situações, né? De emergência, urgência, briga. Rapaz, eu vou contar uma historinha. Tava eu e o Paulinho lá, tava de plantão. Aí teve uma briga, né? O rapaz chegou, umas escoliações fáceis, tudo, né? E a gente foi suturar. Aí eu lembro que o Paulinho começou a suturar, chegou um outro, eu fui atender e colocaram do lado. E eu comecei a atender o outro, suturando o outro. Aí quando foi, esses dois tinham brigado. E quando um se olhou pro outro, queriam se pegar lá dentro. Rapaz, segura aqui, a polícia veio, aí algemou os dois. Aí a gente vê de tudo lá, né? Bem legal. Fora ameaças, né, também. Tem. Essa aí vai ficar pra outra história. Quando o Paulinho estiver com a gente aqui, aí vai contar. O Paulinho foi ameaçado, não sei se tu lembra. Lembro. A cara olhou e falou, olha, se você fizer alguma besteira em mim, já sei quem você é, vem aqui depois te pegar. Mas é muita coisa, é um mundo mesmo que a gente vê de tudo ali dentro de um... É porta aberta, né, pronto-socorro. Qualquer dia eu vou marcar aqui Davi Pita, Marcelo Klinge e Paulinho. Legal, vamos ser. E o Uta, né? Também tem bastante história aí, né? Que eu marco aqui, vai ser uma confusão danada. Aqui vai ser um entregando o outro. Tem uma aqui. história que é uma pergunta de todo mundo, né? Não sei se já chegou aí, que as pessoas perguntam assim, qual é o pior plantão, né? Uhum. Aí a gente pensa assim, é Réveillon. Carnaval, né? Carnaval, pior que não. É Dia das Mães e Natal. Impressionante. Aí eu fui perguntar, por quê? Cada casa é uma reunião, é como se fosse um bar. A reunião de família. Reunião de família tem muita briga. Então é Natal e Dia das Mães. Reunir o pessoal. A gente já viu tanto paciente que às vezes a gente tem que pegar emprestado as macas do SAMU. Deixar lá no hospital. Nessas datas, é bem puxado. Então, todo mundo foge desse plantão, Todo né? mundo foge. A não ser que seja um que tenha fominha, que tá doido pra... Sempre vai um sem meia, né? Que aí parece que dá azar, vem mais paciente, né? É bom sempre ir de meia pro plantão, né? De pé aquecido, Tem né? Tem essa lenda aí, né? Esse mito aí de ir com meia. E o seu, assim, dos casos que o senhor atendeu, até mesmo fora, parte da Buco? Já formado, já tudo, formado, né? o que o senhor presenciou, que foi marcante? Um politrauma, né? Várias fraturas, né? Lefor 1, Lefor 2, para quem não sabe, é fratura que vai ali base do crânio, órbita, onde quase todos os ossos são fraturados, entram em fratura, né? Mas eu acho que meu maior, como é que eu posso dizer assim, desafio, acho que foi fazer uma cirurgia ortognática, né? Onde foi a primeira vez que eu vi ali precisar serrar ali a maxila, soltar tudo ali. Parece que a gente tá com uma prótese assim na mão, né? Soltinho ali. Então eu fiz um curso, depois eu fui me abrir, porque o curso de Buco, às vezes a gente vê muita coisa muito rápido, a gente vê muito trauma, né? Então eu fui fazer um curso de ortognática, né? Para deformidades faciais, lá em São Paulo. E acho que o maior desafio foi fazer uma cirurgia assim, como chefe, como eu sendo cirurgião 1, né? Primeiro ali, tomando o principal responsável, e fazer uma cirurgia ortognática ali sozinho, né?
perante ali um centro cirúrgico. E não só As pela pessoas- cirurgia, né? A mudança, A em si mudança, total no O paciente, paciente né? se emociona mesmo de uma mudança mesmo. Acaba sendo funcional, mas estético também, né? Não, deixa de ser, né, doutor? Uhum. E é engraçado assim como é tão abrangente, né? Às vezes muita gente, assim, até a população não entende o quão é vasto esse mundo da odontologia. É Quão é verdade. grande, assim, né? É, lógico, cada um na sua especialização, mas não é só dente. É face, né? É autoestima do paciente, é reabilitação, uma vida saudável, porque, querendo ou não, o acesso vital de vocês é a boca, beber água, se alimentar. Então, sem isso, né? E a odontologia é tão grandiosa, né, que ela prepara o cirurgião dentista para cada direciona, tipo harmonização orofacial. É o único curso que existe uma especialização, Sim, né? sim. Não é criticando, falando mal das outras áreas, mas médico não tem, outras áreas não tem. Na Só medicina é o na- dermato, é o cirurgião Isso. plástico, é o oftalmo, mas não tem a especialização, a harmonização facial, orofacial. Então, assim, a odontologia ele é muito grande e ela prepara, né? Ela prepara, ela São direciona. 5 anos estudando praticamente a face, porque a gente não estuda só o dente, né? Na graduação, existe toda uma funcionalidade atrás, né? Da nossa cavidade oral. Então, assim, é estudando isso e depois vem mais um aprofundamento, né? Na especialização que você quer seguir. Então, apaixonante. quem pensa em fazer odonto, que está assistindo a gente aí, é um mundo muito vasto, é muita coisa e crescendo cada dia mais, principalmente agora com esse boom da harmonização, novidades, que a gente vai já chegar aí, doutor, na harmonização, que o doutor também é harmonizador. Olha, é professor, tá? De graduação e pós-graduação, tá? Então, a gente vê o nível que está aqui hoje. Doutor, você já teve consultório, como é que... já montou consultório, já? Eu tenho um consultório lá no Parque 10, né? Dentro da Dentes Clean, né? Eu faço parte da equipe da Dentes Clean, do Parque 10. Certo. Eu também atendo a parte do consultório também hoje, né? Como é que foi para montar o consultório? Quais são os principais desafios hoje? No início, né, a gente não tem isso na graduação, na verdade, né? Essa parte de administração, recursos, saber como vai cobrar. Então, acho que hoje é o maior gargalo de todo mundo quando está se iniciando, né? Às vezes a gente não sabe fazer o preço, né? E eu acho que a gente não tem que ter preço, a gente tem que ter valor, né? Eu sou muito disso, né? Acho que eu vou lá com o Pita não é porque ele tem o preço X, eu vou lá no Pita porque ele faz melhor disso, ele trata da melhor maneira possível, isso nesse sentido. A qualidade do atendimento. Então, assim, né? eu acho que é uma dica para todos que estão aí na academia ainda. Acho que é válido pós-academia, até os nossos próprios colegas já de longa carreira, acho que vale a pena fazer um curso de gestão, de administração, de finanças, porque é complicado, né? Agora, manuais tem, né? Montar o consultório em si, a gente é um pouco burocrático, né? Vigilância, que às vezes é burocrático, e acaba, às vezes, a gente parando pelo meio do caminho e desistindo. Mas não desista, porque a odontologia, ela é muito bonita e vale muito a pena, né? Eu acho que eu estou na graduação para isso, né? Para tentar botar esse pontinho na cabeça dos nossos colegas e dos futuros também, que a gente tem que pensar em cuidar das pessoas. A gente passa o dia cuidando das pessoas, né? Eu acho que a odontologia, ela foi durante muito tempo assim, muito, eu digo assim, muito prático no bom sentido, né? A pessoa chega ali, eu arranco um dente, eu faço uma prótese, faço uma restauração, faço um canal. Mas por que eu estou fazendo aquilo, né? Eu estou cuidando daquela pessoa, né? E eu não sei se lá na frente, mas no final eu posso falar, tem uma outra área que eu também sou apaixonante, que eu acho que não saiu do meu Vamos currículo, já falar que é a odontologia hospitalar, né? Tá aqui tá no aqui, canal. doutor, tá aqui. Eu tô falando que esse homem aqui Que é uma coisa que eu me apaixonei por cuidar daquelas pessoas que estão ali dentro de uma UTI, né? Até na apresentação a gente esqueceu. É tanta coisa que... Mas Eu vamos amo falar. operar, amo ver sangue, mas eu me apaixonei por essa parte do intensivista ali. Quando você vê um paciente pegando uma alta porque você cuidou,
que você evitou alguma coisa, eu acho isso É fantástico. lindo mesmo. Tanto é que quando o senhor iniciou, então, o senhor foi para fazer a graduação e aí depois o senhor foi trabalhar em um consultório de algum amigo, alugou, Além de montou? ter sido Foi. Eu atendia, né? Eu sempre atuei. Por exemplo, acho que os meus equipamentos ficou meio que parado, acho que uns 4 anos ainda, para depois Começar mesmo a eu fazer. desencaixotar e instalar, né? Então eu ficava muito assim, quem não fazia cirurgia, um colega lá me chamava, aí eu ia lá, operava, ia fazendo essas coisas meio de vários colegas em parceria, né? Aí depois que eu firmei mesmo num local. E o senhor sugere, então, assim, em termos de também aconselhar os acadêmicos que estão assistindo, o senhor sugere que faça isso com experiência ou que monte um monte de consultório consultório? logo. Eu assim, eu não tenho como botar uma regra, né? É difícil, é burocrático, mas eu acho que a gente deve se valorizar, né? E não ser escravo de ninguém, né? Então, eu acho que pode trabalhar em consultório de colegas, né? Mas o que eu vejo muito em Manaus é que são empresários que não são da odontologia e que usam como se fosse uma escravidão, né? Entendi. Aquele Não tem acadêmico nem... que não tem noção, que não tem condições de um consultório e vai lá e acha que aquilo ali ele tá... Eu acho que para pegar a mão, beleza, mas depois tem que pensar em sair disso. Então acho que, lógico que não tem nenhuma lei que proíba, qualquer pessoa é empresário, pode montar alguma coisa e contratar as pessoas. Mas se partir de nós, a nossa valorização, eu acho que isso me dói ainda muito, ainda ver muito essa exploração, como se a gente fosse algo igual dos tempos da Banal, escravidão, né? algo banal. E às vezes a pessoa acaba submetendo algumas coisas que não por vontade, né? Às vezes até A mesmo não é da índole necessidade. da pessoa, né? Ela se vê obrigada, né? a Então, assim, fazer eu sou de uma época que tinha muito essas instituições em Manaus, né? Então eu via muita coisa de usar a mesma luva, só lavar o sugador, então eu via muita história, então eu tomei uma decisão eu mesmo, eu falei que eu nunca ia trabalhar numa clínica nesse Nesse nível, nível, né? né? Infelizmente temos muitas aí. Né? Mas vamos falar um pouquinho de coisas boas. Como foi Vamos que sim, entrar claro. no exército, né? Como é que foi esse... O senhor já Rapaz, tinha... O senhor, da Buco, o senhor foi para o exército ou já era Buco quando foi? Não, Ou eu ainda era pério ainda. Ah, só pera, aí já... Engraçado que no exército, né? Hoje não, acho que é um primeiro emprego muito bom, né? Mas eu sou da época que era obrigatório o exército. Então, uma coisa engraçada é que eu fugi 3 anos do exército, né? Que não veio me prender aqui, mas hoje já tô legal, né? Eu fugi 3 anos. A primeira vez iam me mandar para São Gabriel. Aí eu desisti e falei, não, vou sair daqui de Manaus, que na minha cabeça iam aqueles carros do exército me buscar, né? Que era o alistamento obrigatório, porque eu pedi adiamento na época que eu fiz 18, né? Que eu já estava na faculdade, eu pedi adiamento. Para formar depois. Que fazer pelo menos um ano obrigatório, né? Aí fugi, no outro ano também fugi, acho que era Tabatinga. Aí depois foi Meu Tefé. Deus, tudo querendo lhe botar pra longe. Aí diziam assim, o homem não fica na cidade, vai pro meio do mato. Então eu achava aquilo meio complicado para mim. Já estava fazendo pós, não queria sair daqui, né? Então complicado. Aí foi quando eu consegui mesmo a pós-graduação e então ficou mais fácil eu Consegui se manter aqui em Manaus, né? E quase eu ainda vou pro interior. Quando eu assinei o papel no último dia, alguém desertou aí e já iam me mandar para outro canto. Aí eu pedi, coronel, não, pelo amor de Deus. Né? Doutor, conte uma história. O senhor falando aí, veio à cabeça que um passarinho, fofoqueiro. Você já deve saber quem é desse passarinho. Fofoqueiro. Veio até mim e me contou uma historinha aí que vocês estavam indo... Ai, meu Deus, eu não sei para onde vocês estavam indo. Eu sei que um desses aí ia fazer a primeira cirurgia de implante.
E tava você, mais uns colegas, e um desses, na brincadeira, passou uma manduquinha ali do lado e ele começou a gritar que estava sendo sequestrado. Já pensou isso aí, rapaz? Conta essa história, doutor. Isso é real, doutor? Isso é real, isso é verdade. É real. A gente estava almoçando, né? Não sei se pode citar o nome dos colegas, né? Pode. A gente estava almoçando no shopping ali no Sumaúma, que era aniversário de um dos amigos, né? Eu, o doutor Paulo, o Uta e o Márcio Klinge, dono da Artes do Sorriso. Né? E era aniversário do Paulo. E a gente foi almoçar junto, né? A gente tinha sempre um encontro dia de semana, que a gente ia para uns rodízios, batia papo, fazia resenha. E o Klinger precisava voltar para o consultório para fazer esse bendito implante pela primeira vez sozinho, né? E aí a gente ficou, não, vamos terminar, ninguém vai mais trabalhar de tarde, vamos pro flutuante comemorar o aniversário do Paulo. Aí o Klinger só estava num carro, né? Então o colega, o Uta, que estava dirigindo, mudou o caminho e fomos sentido ao flutuante, não deixou o Klinger no consultório. E numa dessas, ele desesperado, pelo amor de Deus, o paciente já está lá e tal, não sei o quê. Ele consegue abrir a porta, abrir a janela, né, no sinal ali, nas proximidades do Francisca Mendes. Meu Deus. E grita, sequestro. Quando ele grita, na frente, do lado, estava uma viatura da polícia. E segue, né? A viatura seguindo a gente. Deus. E o que é mais engraçado, o som do carro estava alto. E ninguém ouvia, ele já viu acho que um minuto ali. Mandando encostar. Ninguém tinha prestado atenção, ninguém presta que estavam atenção. sendo seguidos. Quando o Uta escuta, encosta, ele encostou o carro e todo mundo com a mão pra cima, desesperado. Só as metralhadoras, escopeta. Diz que ele gritava, não, são todos tenentes, todos tenentes. Aí até dizer que era do exército, que era uma brincadeira, a gente já tinha levado bala. Mas essa história foi surreal. A brincadeirinha que se torna perigoso. Legal. Esse passarinho, né? Fofoqueiro. Essas histórias aí, né? Mas é bom, são histórias para contar aqui, ó, né? Você viu, então, junto com eles, né? Na época? Foi. Contemporâneo dele, né? Eu era mais antigo, mas foi contemporâneo. Eles chegaram depois. Quem era o mais divertido, mais engraçado aí dessa turma aí? O Uta. O Uta, né? Então o Uta tem muita história. Mas eu vou contar também quando o Paulinho vir ser entrevistar para vocês perguntarem a ele, né? Aqui, dia. Tem uma história muito legal aí do Paulinho, né? Que ele é pequenininho, ele gosta de ser grande. Ah, é? Depois você vai contar pra gente ali fora, pra quando ele vir aqui com a gente, vai expor isso aí. Ele quer ter 1,80 aí. Rapaz, eu lembro de uma história que quando parece que o Uta foi pro interior, né? Aí acho que foi o Paulinho que tinha comprado dele carretina, que era para emagrecer, não sei o quê. Aí parece que o Uta levou tudinho dele. Aí voltou, porque o Uta era meio fortinho, né? Antigamente. Aí voltou sarado, aí o Paulinho, porra, tu botou no meio carretina, porra. É magrinho, tudo mais legal. O Uta formou lá onde eu formei, só que ele formou bem primeiro do que eu, acho que foi formou junto com o Paulinho, se eu não me engano, não foi? Junto com o Paulinho, Uta? Foi, mesmo período. Foi uma turma à frente da minha. Muito gente boa, muito querido ele. E, doutor, e após saída do exército, como é que foi aí? Foi só um ano que você ficou lá dentro? Não, fiquei os 8 anos no exército, fiquei 8 anos. Ficou o temporário também, né? Aí quando eu saí do exército, eu fui... Aí que eu caí mesmo para dentro de consultório, né? Mas a minha vida meio que ainda segui essa parte que eu falei para vocês da academia, que eu sou gosto um pouco da questão das políticas públicas, né? Então, como eu digo sempre, eu amo muito a odontologia, e eu via que a gente nunca tinha vez aí, né? Por exemplo, o primeiro concurso da Suzan, teve 3 vagas para dentista, da Sensa. E eu fui ser coordenador de saúde bucal do município de Manaus. Fui convidado, né? Fui diretor de um centro de especialidade odontológica também. E de lá eu fui ser coordenador de saúde bucal de uma gestão aí da prefeitura. E o primeiro concurso da Sensa para especialidades foi na gestão que a gente estava, né? Então, assim, teve eu ainda
Participo de algumas coisas aí dessas lutas aí As lutas, né? da Sim, nossa Foi igual a classe. doutora Margarete. A doutora Margarete também Isso, já também, fez isso. Vamos juntar, vamos fazer um grupo, senhor, ela. Fazer O sindicato tá aí, sempre lutadores lutou muito aí. pelas... O sindicato hoje ainda funciona? Quem é que Funciona. está à frente, você sabe? Se eu não me engano, é a doutora Mônica Mota, né? Junto com a Ana Selma lá. Legal, legal. Porque às vezes é até bom comentar, né? Tipo, até futuramente, quem sabe, chamar elas Trazer aqui, elas, trazer né, pra aqui. falar Às aí. vezes para passar, porque tem muita gente dentro da odontologia acho que nem existe, Sim. né? Mas Não Às vezes conhece, não por tem falta de conhecimento. A gente tem que unir mais essa classe aí, tá tendo uma mudar luta, essa né, aí história. nacional, que é do piso salarial, né? Então Sim. eles estão participando bem ativo aí da Olha luta do piso, né? Da enfermagem já foi aprovado. E essas E pessoas têm que agora ser conhecidas, Sim, né? com Tem que certeza. botar. Às vezes luta lá, se acaba sacrificando às vezes e nem reconhecida é, Sim, né? é verdade. Então, às vezes, trazer essas pessoas aqui pra gente deixar conhecida aí, Com contar certeza, as é muito histórias, bem importante. legal, né? Doutor, e algo marcante, assim, nessa trajetória? O senhor tem algo marcante que ficou? Ou mesmo uma história de um paciente, ou até mesmo algo que aconteceu com o senhor? Eu tenho uma história que eu sempre guardo comigo, né? Desse meu lado. Eu acho que eu fiz odonto, área da saúde, acho que esse negócio que eu sempre tenho em mente, né? Cuidar das pessoas. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez meu pai falou, né, para mim e pro meu irmão, que se a gente deixasse de atender alguém porque chegou ali numa urgência ou emergência, mas não tinha condições e você negligenciasse, ele ia brigar mesmo com barba nos pés, né? E eu participei na época do Exército, do Barco Pai, um barco que tinha aqui, que atendia os ribeirinhos do estado. E eu fiquei 62 dias na calha do Juruá, que eu acho que é uma das calhas dos municípios mais Acho que pobres e ainda tem, humildes, né, doutor? né? Acho que ainda. Não sei se é o mesmo nome, mas tem sempre Esses ações, barcos, né? né? Então eu estava em Envira, quando uma moça me procurou, né? A gente já estava voltando, que ela tinha a língua presa, né? Aquele freio curto e ela não falava direito, né? Já adulta, ela tinha também ali a torus mandibular, que é aquele excesso de osso, então a língua não posicionava muito bem e ela não falava tão bem. E ela descobriu que eu era especialista nessa área, né? Então ela pediu para eu operar. Aí eu fiquei com aquele receio porque a gente já ia no outro dia embora. Pós-operatório não ia Então eu acompanhar, falei, pô, né? não vou acompanhar. Aí tá. Mas aí fiquei naquela a noite ali pensando, pô, mas quando é que vai vir um outro dentista aqui, né? Aí eu resolvi procurar essa mulher e pedi pro meu auxiliar lá, que era do estado, catar no município essa senhora. E ele encontrou. Aí marquei, a gente ia embora, partiu o barco, ia partir umas 2 horas da tarde, eu marquei 10 horas da manhã. Aí ali acordou cedo, pedi para ele dar uma limpada, uma asepsia ali no consultório e operei, né? Aí fiz um pós-operatório e disse para procurar depois a prefeitura para fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo depois, né? E nisso a gente veio embora. 3 dias depois a gente estava em uma outra cidade, né? Eu estava em Vira, a gente foi para Irunepé, a gente foi atender lá. E pasme, eu estava num bar, né? Num cai na água deles, que era a minha festa de despedida, né? Aí, E ela apareceu lá. Bateu no meu ombro, você lembra de mim? Eu falei, não. Ela me entregou uma carta. E eu tenho essa carta guardada até hoje. Que ela disse que... Eu falei que nem 1 milhão pagava. Isso que ela falou. Ela desceu de barco num bote. Não sei quantas horas dá de Envira para Irunepé para agradecer. Que nem os parentes dela estavam reconhecendo ela, que ela estava falando direito, não acreditava nem que era ela, quando ela ligava de lá para Manaus. cara, Então aquele foi um negócio que eu guardo até hoje, essa experiência. que legal. Lindo reconhecimento, né, doutor? E outra não valeu nada, né? Não foi pago, não foi, Nada, foi um reconhecimento mesmo. E é lindo a transformação da vida do Sim. ser humano. Cara, plante o bem que você colhe o bem, né? Então aquilo eu fiquei, guardei pro resto da vida, né? Nunca mais encontrei, nunca mais fui, mas tá guardado aí na mente. São coisas que deixam guardado no nosso coração, né? Que vai confortando. É aquele momento que você vê que está no caminho certo. É verdade. Doutor, vamos falar algo que você gosta muito, odontologia hospitalar, né? Como é que conte um pouquinho
a sua experiência, a trajetória, como é que está hoje a odontologia hospitalar, se vão liberar, eu sei que já tem alguns estados que já tem dentista atuando dentro dos hospitais. Sim. Conte um pouquinho aí pra gente. A odontologia hospitalar surgiu na minha vida nesse sentido de o conselho abriu uma portaria e transformou numa habilitação, né? Ou seja, a gente já tem esse direito de, por exemplo, se eu estiver internado, alguém estiver internado, de chamar o dentista, o médico chamar um dentista para dar algum parecer ou fazer alguma avaliação relacionado à internação dele ali, se tem alguma coisa na cavidade bucal. Mas surgiu no sentido de que tem uma rotina, ter a presença, né, a obrigatoriedade de estar ali, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar. Então nós trouxemos um grupo de professores lá em São Paulo, né, para cá, para Manaus, e capacitamos. A gente foi o pioneiro, né, eu com a doutora Silvia e a Renata, né, a gente foi o pioneiro aqui de trazer esse pequeno curso. Na verdade, não foi ainda nem um curso de habilitação, porque não tinha carga horária, mas foi uma imersão de 2 amigos lá que eram buco, mas que trabalhavam nessa área de hospitalar. E eu me encantei pelas essas coisas, né? Agora, o que é engraçado é que eu ouvia muita piadinha dos nossos próprios colegas, né? Porque a gente não tem muita noção do que é, né? E quando eu chegava no paciente, às vezes para fazer uma visita, o paciente perguntava, eu tô com um dente cariado, tô com um dente aqui nisso, tô com dor aqui. Mas não é isso que a gente vai fazer, né? Não é praticamente isso. Isso é quando ele pegar a alta depois, a gente vai ali fazer os cuidados, né? Os preparativos, não deixar ter lesão, não deixar ter nenhuma contaminação. E os colegas falavam assim, pô, depois de ser buco, agora tu é buco Nutella, vai limpar a boca de paciente na UTI. E não é isso, né? Não é limpar a boca de paciente. Então, eu acho que a odontologia hospitalar está nessa guerra aí, acho que já tem uns 5 anos, né? Existem alguns estados que já tem um projeto de lei, aqui já está há 5 anos nessa luta para criar um projeto de lei, e teve uma campanha nacional para ser um projeto de lei federal. Foi aprovado, o Conselho Federal foi para lá, os deputados votaram tudo sim, senadores também, só que quando chegou na mão do presidente, ele vetou, né? Qual deles? Era o Bolsonaro, né? Tá. Mas aí não vamos entrar nesse lado político, né? Então, assim, ele vetou, mas eu até entendo, porque falta a gente dizer, por exemplo, o ministro da Saúde, quem é que vai pagar essa conta? Então as pessoas pensam, os gestores pensam só no RH. Se eu vou pagar 8 mil para o dentista, 10 mil para ele estar aqui, mas eles não estão vendo que, por exemplo, se tiver um estudo, hospitais que tem um dentista na UTI junto com a equipe multidisciplinar, a gente consegue antecipar a alta do paciente. A qualidade, menos gastos. Menos pneumonia, porque a pneumonia entra por onde, né? Mas é aquele caso que até mesmo, acho que o SUS também batalha muito, é prevenir. A prevenção é melhor do que tudo. Em primeiro lugar, prevenir. E isso é muito mais barato, né? Muito mais barato. E tem histórico disso já, né? Por exemplo, paciente que entra com uma doença base, ele não vai morrer dessa doença base, né? Eu não tenho estudo comprovado, mas por onde é que entra fungo, bactéria e vírus? Pelas mucosas, né? Boca, nariz e olho. Então a enfermeira, a enfermagem dá banho, troca a fralda, o físio que já está lá aspira o tubo, cuida do tubo, mas quem é que cuida da boca, né? Quem é que vai ver lá se tem lesão? Então já tem várias situações, o paciente está ali sangrando. Fora que o paciente está entubado, né? Está por onde o tubo? Pela boca. A gente tem um caso no 28 de agosto, que a gente fazia um trabalho meio que era lá que os alunos faziam seu estágio, que o paciente estava com leucócito, né, uma infecção lá em cima, e que os médicos tinham, a CCIH tinha já usado vários tipos de antibiótico e não conseguia regredir. E o aluno pediu para extrair um dente à beira-leito, que ele nunca tinha feito. Então nós extraímos esse resto radicular do paciente e olha o que aconteceu. No outro dia que fizeram o exame, os leucócitos já estavam em 11 mil. Desceu 9 mil. A infecção estava lá na boca. Então, assim, falta mais trabalho, falta mais, e a gente tentar conscientizar os gestores da necessidade do dentista habilitado, lógico, né? Porque todo mundo sabe fazer uma extração, uma restauração, mas às vezes a gente não sabe lidar ali com o tubo, com o monitor, com aquelas máquinas, com tudo que tem ali. Então, acho que a odontologia hospitalar ainda tem muito o que crescer.
A harmonização veio, virou especialização, ótimo. Mas eu acho que a hospitalar também deve ser, Em breve, né? em breve aí, Aliás, era para ter sido antes da harmonização, né? eu não, Porque a briga vem antes, né? eu até acredito que era para ter sido também especialidade, né? Não habilitação. Mas, E como já outra, tem outras a especialidades, equipe tem que ser multidisciplinar. multidisciplinar. Cada um cuida do seu quadradinho e assim, visando sempre a alta mais rápida do paciente, né? A estabilidade do paciente. E realmente os governantes têm que focar que é muito menos gasto. É mais um profissional para pagar? Mas em compensação Vai é ter uma mais economia. em leito, né? Em medicação, em tempo de outros profissionais estar ali, né? Uma diária numa UTI custa em torno de 4 mil a 5 mil reais uma diária. Porque o hospital é como se fosse um hotel ali, né? O cara tem a cama, tudinho ali. Então, se ele ia ficar 5 dias internado e reduz em 3, se ele ia ficar 2 e pegou pneumonia, não vai mais sair. O Covid foi um que mostrou isso aí, né? Eu não estou dizendo que a gente ia salvar muita gente, mas muitas das pessoas que foram... artigo, doutor, Sim, falando que muitos. muita gente que foram a óbito foi porque não tinha uma cavidade oral Adequada, adequada, controlada em termos de muita infecção, muito cálculo, muito tártaro. Então, assim, Sim, era um foco ali de contaminação. E muita gente não focou nisso. E aí já tem estudos falando sobre isso que teve, né? Muita gente foi a óbito por esse motivo. com certeza. É verdade. Então, hashtag aí, governantes, por favor, vamos agilizar. Tem muita gente precisando em leitos de hospitais, né, doutor? Na verdade, Eu acredito que nesse próximo concurso deva começar abrir aí para odontologia hospitalar. Já tem alguns hospitais que tem alguns colegas que são da rede e se especializaram. Então, por exemplo, no Tropical tem um colega lá, no João Lúcio tem uma colega, no 28 tem uma outra colega, né? Então, assim, tá engatinhando, tá indo. Tá começando, né? E fora que também vem entrando junto com os lasers, né? Também tem um laser, Sim, a né? laser O LIB, terapia. isso que tá também é uma coisa nova, assim, entre aspas, da odontologia também, e que vem mostrando uma eficácia. Dá para colocar só mais um pouquinho? Eu sou habilitado em ozonioterapia, Ó, tô falando, habilitado em laser terapia. falando que o currículo do homem é imenso. Então, Né? laser e ozônio é vida, vale a pena. É vida. Verdade. Vale a pena. Olha, gente, vamos botar a Madonna aí nesse meio. Olha a mulher, não envelhece. Aí O que ela é? Vamos estudar um pouquinho lá sobre a vida da Madonna aí. Madonna, O que ela faz? O Pra ter todo ozônio aquilo. lá é dispensável com ela, né? É. Ela tem uma banheira, parece que ela Água ozonizada. é um caqueado e realmente, desde quando eu me entendo de gente, ela é do mesmo jeitinho. Mudou nada, É. né? Tá certo. Doutor, tem saudade de alguma coisa do passado? Algo assim do passado? Ou Minha de mãe. alguém? Ó, Minha mãe. Acho que eu queria que ela tivesse aqui, tanto eu e meu irmão. Que todo mundo queria, mas Sem dúvida. para ver o que ela criou e para ver o que ela deixou de legado pra gente, né? Mas ela tá vendo, Tem tenho um certeza. cardio- Uma donadinha de dedo. Tem um cardiologista, tem um cirurgião dentista, Que né? orgulho, né? E olha o currículo do cirurgião dentista, tá, gente? Vamos. Não, e eu acho que eu sou pai e acho que talvez a mãe também tem esse mesmo sentimento. Acho que não há coisa melhor que ver o filho bem encaminhado. Somente no dia de hoje que o mundo tá meio louco, né? É verdade. Então, assim, eu costumo sempre falar, o certo virou errado, o errado virou certo. Né? E você poder ver seus filhos estarem bem encaminhados, pessoas de bens, praticando bem. Né? Então, isso é bem legal. Tenho certeza que ela está bem. Muito gratificante isso. Né? Tenho certeza que onde ela estiver, está olhando por você e com muito orgulho. É Tenho verdade. certeza. Verdade. A vozinha também. Né? Doutor, se eu mudaria algo, uma coisa, o senhor se arrepende? Do passado. Ou se pudesse voltar no passado, faria diferente? Faria Eu melhor. não faria- costumo me arrepender de nada, né? Mas se eu pudesse voltar um pouco atrás, eu acho que eu não teria me envolvido tanto nessa parte política, né? Então, durante muito tempo eu abri mão da minha vida de dentista, né? Um pouco, e fui me dedicar a tentar algo, né? Eu já fui candidato a vereador, já fui candidato à presidência do conselho, né?
Então eu sempre fui envolvido com essas discussões do tema odontologia. Eu acho que eu voltaria, se eu pudesse voltar, talvez, eu não me arrependo de nada, mas talvez eu não teria tanto energia, energia nisso aí, porque a gente percebe que às vezes a gente não fica um pouco frustrado de não ser reconhecido, né? Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que vale a pena a gente... Eu não quero mais, tirei isso de mim, mas eu tinha vários sonhos, né? Eu queria ser... Já quis ser secretário de saúde para fazer algo pela odontologia. Já quis ser vereador porque não tem odontologia, ninguém fala da odontologia. Queria ser deputado porque também ninguém fala da odontologia, né? Eu não sou nada contra as outras causas, né? Mas eu gosto da minha causa. Então o que é que eu vejo hoje? Por exemplo, eu queria que meu filho tivesse orgulho de fazer a odontologia, né? A odontologia ela é muito gratificante, ela é muito linda, mas depende de nós para a gente mostrar para a sociedade para poder ser reconhecido. Né? Eu costumo dizer que a gente, se falar de dinheiro, dentista ganha mais que médico, né? Porque a gente está ali no consultório, o médico tem que ir lá tirar plantão, às vezes larga muita vida da pessoa, envelhece mais rápido, se estressa mais rápido, e a gente não. E eu me lembrei agora de uma frase também que eu recebi quando eu passei no vestibular desse meu padrinho, né? Ele me deu a frase do Pio XII. Não sei se vocês conhecem, mas acho que toda odontologia conhece, né? Pio XII foi um papa, né? E ele falou uma frase da odontologia, que a odontologia é uma profissão dos que ela se dedica. Aí o senso estético de um artista, a destreza manual de um cirurgião, os conhecimentos de um médico e a paciência de um monge. Então ela é muito completa, né? Bacana. Legal. E, doutor, um momento assim na sua vida para eternizar. Teria algum momento? Cara, pô, esse momento aqui eu queria eternizar para a vida toda, meus filhos, netos, saber desse momento. Se pudesse reviver, né? Ou reviver esse momento. Algum momento da sua vida assim, marcante, né, para eternizar mesmo. Eu acho que o nascimento de filhos, né? Legal. Então acho que eu tenho um que está aí na beira do vestibular e dá orgulho para todo mundo, está sendo o primeiro colocado do Amazonas inteiro. Olha aí, que legal. Né? A Ana Maria, que é o nome da minha mãe, que eu botei o nome dela, e a Carol, que é a mais velha, né? A Carol, Ana Maria e o Matheus. Olha aí. Papai aí, sucesso, viu? Olha o exemplo de pai, né? Vamos seguir Tem o que exemplo seguir do agora, papai. viu? Tem que ser melhor que o pai, que é difícil. A missão é difícil. Algum voltado para cirurgião dentista ou não? São áreas diferentes? Áreas diferentes. Ele quer fazer medicina, a Ana Maria quer fazer direito e a Carol seguiu o avô, que é engenheiro. Olha aí, é bacana. O meu filho, ele fazia odonto, né, mas acho que ele foi por causa da gente, né, mas não se identificou. Acho que ia para o 8º período e desistiu, aí foi para a área da tecnologia. Certo. É uma área que sempre gostou, sempre, né, e hoje é um outro rapaz em termos de estudo. Teve de chegar falando. Chega assim, empolgado com, olha aqui que eu criei, aplicativo, não sei o que e tal, e bem legal, totalmente diferente. Eu não como é que eu posso dizer assim, eu não imponho, né? Eu acho que cada um escolhe, né? Mas se seguisse a odontologia, eu ia estar muito feliz, né? Essa é verdade. Eu tenho para mim que você tem que fazer o que gosta para ser um bom profissional, né? Fazer algo que não gosta, você não. É porque você tem que amar o que faz, porque vai fazer pro resto da vida, né? Então tem que estar vinculado a uma coisa prazerosa, né? Porque fazer uma coisa por fazer, se não tá gostando, então vai em busca de outra coisa para fazer. O importante é você ter carinho por que faz, né? Ter aquela paixão. Com certeza. Doutor, o último livro que o senhor leu? Lembra? Foi o último, foi recente? Foi de harmonização, né? Esse pessoal é só voltando. Cirurgia, li um livro apesar de a gente não estar podendo fazer, mas eu fico sempre tendo base, né, científica, estudando. Foi um livro de rinoplastia, né? Entender o nariz, né? Sim, essas coisas todas. É uma cirurgia simples, né? Mas infelizmente ainda não está liberado, não né? Não está liberado para nós. É uma briga aí eterna aí, né? Mas um dia a gente consegue, né? Porque é um negócio meio... Um buco tira uma faca da face da pessoa. Chega com trauma todo detonado no nariz, quem vai reconstruir?
o buco. Sim. Aí não pode Vamos fazer falar mais um caso da nada. lectomia, 2 cortezinhos não pode. É brincadeira, É né? verdade. Mas isso aí, com o tempo, eu tenho certeza que Também acredito, também a acredito. gente vai chegar lá, vai. Só lembrando que não tem ninguém que estude mais a face do que a gente, né? 5 anos só isso. Então, tá mais que bem servido. Doutor, e a harmonização, como foi que entrou aí na vida? A harmonização, ela entrou em 2009, eu fiz um curso de toxina botulínica, né? Onde eu entrou pro lado funcional, né? Como tudo começou, né? Aí depois foi entrando pro lado estético. No início eu ficava ainda meio receoso, né? Com algumas coisas. Eu sou da época que pra gente comprar um produto era difícil, tinha que comprar de terceiros, porque quando a gente ligava pro representante, aí ele dizia, não, CRO a gente não aceita não, é só CRM. Né? Então era meio que complicado. Aí depois entrei no lado da bichectomia, né? Que é outra coisa também que alguns colegas eram contra, né? Por causa dali da bola de bichar. Mas aí eu fui entrando na parte cirúrgica e depois me familiarizando com os injetores mesmo de ácido hialurônico. Mas entrou em 2009 e depois eu fui convidado eu fui um dos primeiros o conselho abriu uma portaria de quem era buco e quem tinha algum curso com uma carga horária ali eu não lembro, de harmonização, podia pegar o título de especialista do conselho. E eu dei entrada e eu recebi esse título de especialista. Acho que eu fui um dos 3 ou 5º primeiro aqui do estado do Amazonas, né? Eu, o doutor Tadeu do IAES, o Rafael Carvalho, alguns colegas aí da harmonização, a gente foi um dos primeiros porque a gente era book e já tinha alguns cursos da harmonização, né? Certo. E o Instituto Sharon, fale um pouquinho pra gente aí como é que... Pois é, aí no início a gente começou com um curso de odontologia hospitalar. Aí quando abriu mesmo a portaria da especialização de harmonização, a Renata foi convidada para montar um curso de pós-graduação, onde a gente dava aula, né, num instituto aqui de Manaus, e a gente montou o nosso primeiro curso. Né? A gente foi o primeiro curso de especialização do Amazonas, foi o nosso. Né? E com o tempo a Renata percebeu que vou criar um mesmo e vou mandar com as nossas próprias pernas. Então ela abriu o Instituto Sharon e me convidou para fazer parte da coordenação junto com ela lá da harmonização. Né? Então hoje, acho que o Instituto já tem 3 anos. Se eu não me engano, a gente está na 11ª turma entre especialização e residência. Né? Aí já fizemos vários cursos de imersões, né? Cursos curtos. E tá aí, no início eu era meio receoso, né? Porque a gente fica pensando assim, pô, vai fazer estética, o homem deu desse tamanho, barbudo e tal, né? Mas eu penso uma coisa que eu vou falar aqui, né? Eu levei para uma vez que uma paciente falou assim para mim, eu prefiro ir no ginecologista do sexo masculino. Então eu falei, então não tem isso, né? Então acho que para fazer um lábio, se eu tiver a destreza manual, a ciência, os pacientes vão aparecer. Então a harmonização entrou na minha vida que deu trouxe de volta os pacientes para dentro do consultório, né? E só para falar uma coisa que eu lembrei, eu acho que a periodontia vai voltar num tempo aí meio médio ou a longo prazo a voltar a ser uma grande especialidade. Nós vamos ter muito paciente precisando de tratamento de gengiva ali, porque a sociedade às vezes não entende. Como é uma doença crônica, ninguém percebe. Quando vai perceber, já está ali perdendo os dentes, né? E com esse boom das facetas, das coisas, né? Algumas coisas a gente acaba não olhando, né? Então, às vezes eu vejo assim, indicação correta, né? Acaba passando. Aliás, isso aí, é né? o ponto do profissional escolhido também, né? Digamos assim, porque nem todos que fazem Tem têm né? indicação para fazer ou que sabem fazer com excelência, né? Porque hoje em dia com a internet, né, a gente vai muito na moda, né? O que é moda, né? Então os pacientes vão muito pelo modismo, né? Não olhar. Então, assim, eu não estou dizendo que eu não vou fazer, mas eu acho que a gente não pode deixar chegar num ponto que está ficando exagerado, né? Exagero. O paciente pediu, mas a gente tem o dever de explicar que
aquilo não é aceitável, aquilo não é agradável aos olhos, aquilo vai te deixar mais doente. Então os pacientes continuam com dor, mas com os dentes lá branquinho, né? Mas continuam com dor. Não, a gente não vai longe. No Instagram a gente vê muito antes e depois, a gente vê o antes que só era fazer um clareamento, gente. E já Só um resolvia, clareamento, e a pessoa vai e bota uma faceta, com, desculpa, né, mal adaptada, anatomia horrível, horrível mesmo, porque a gente sabe ver quando é bem feito, né, Sim. assim, um profissional que trabalha com excelência, e aqueles que trabalham meia boca, digamos assim. E assim, o paciente não entende, acha que o dente tá branco, tá ótimo, Tá né? ótimo. Às vezes não tem anatomia nenhuma de dente, Parece um teclado de piano, né? mas aí tá tudo bem. Aí, futuramente, vem as dores de cabeça. Aí ele vai procurar um outro profissional para resolver o pepino que o outro fez, né? E realmente eu acredito nisso, doutor. Também. Que vai ter muita gente correndo A atrás. gente já teve alguns casos lá no consultório, né? Fizeram, né? E chegaram com problema de periodontase. Horrível, gengiva de Muito tocar, complicado. sangrar. E, Muito feio. particularmente eu sou o seguinte, não foi eu que fiz, volte com quem fez. É porque o último que tocar é que vai se responsabilizar, É. né? Infelizmente, não é. Às vezes até os pacientes acham que não quer, né, me atender, não quer mais. Não é isso, é porque às vezes pô, você vai tirar, remover, vai ficar pior. Né? Então é meio complicado. Então, antes de fazer, gente, busquem. É igual quando a Bons gente vai pro profissionais. médico. A gente vai pro médico, o médico fala, ó, o diagnóstico tal. Você não vai fechar só com aquela pessoa, você vai procurar outro, né? Vai estudar para ver Ou se o outro pelo também menos- tem o mesmo pensamento. Então, faz a mesma coisa, né? Ou até mesmo saber procurar daquele profissional, né? Isso, histórico. Capacitação, né? Algo A estética está muito em alta hoje em dia, né? Então foi o que trouxe os pacientes de volta para os nossos consultórios, né? Tanto a estética da área restauradora, da dentística, da prótese, como a estética como um todo da face inteira. Isso deu um boom de volta aos nossos consultórios, né? E o meu medo é isso, né? A odontologia tá subindo novamente, está num ápice muito bem. Nós estamos sendo reconhecidos, mas o meu medo é de se banalizar e se Não ter um controle assim, não ter um né? controle, né? Acho que por culpa nossa mesmo, de alguns colegas. Então, a ortodontia já teve no auge. Desculpa eu falar aqui, mas a gente tem muito trocador só de borracha. A implantodontia já teve no auge, mas a gente só pensa porque vai colocar só o parafuso ali e não olha como é que tá, se tem osso, se tem gengiva. Então, assim, a odontologia ela é muito linda, cara. Ela é ela tem muito conhecimento, é muito científico. Eu acho que falta mais. Eu acho que a gente tem que se capacitar, estudar, ler, né? Eu sei que a gente não tem muito essa cultura, eu digo por mim mesmo, né? Mas a gente precisa disso. Casos e casos, e não olhar só aquela estética, só o que eu tô olhando, né? Porque o que é bonito para mim pode não ser bonito para outras pessoas, né? Então a expectativa do paciente vai estar sempre em primeiro lugar. E a gente não pode deixar. Porque aquilo naquele primeiro momento tá bonito, mas de tantas pessoas virem colocar, olha quem foi que fez isso, não é legal, porque cada um tem um gosto. E aquela pessoa começa no subconsciente a pensar, então não tá bonito não. Aí vai dizer que foi ela que pediu? Não. Vai culpar quem? Quem fez. Entendeu? E a gente acaba caindo no descrédito novamente, né? Com aquelas piadinhas que tem, que dentista só sabe passar amoxicilina. Mas não é só isso, né? A gente é muito amplo. Acho que eu tenho um pensamento, né? Se a gente for ler o estatuto, não ali o regimento, artigo 1 é igual ao da medicina com a odontologia. Né? Então, em algum momento se separou. Como é que a gente não pode separar a boca do corpo? Não tem como, né? Então a gente tem que pensar sempre em O saúde corpo e fazer. precisa do alimento, de se nutrir através da boca. Bebe água por onde? Pela boca. Fazer estética é também cuidar daquela pessoa, é da saúde, né? Você vê ele como todo, né? Não é só fazer como todo, né? Até mesmo para realizar o procedimento, você tem que ver se ele está apto, né? Se está bem de saúde, coisa parecida, né? Então, E o doutor citou uma parte bem interessante da ortodontia. Realmente ficou muito banalizado. Tem gente que só quer colocar aparelho para ter um aparelho na boca que acha que está ótimo, que não vai prejudicar, que não vai perder dente, que não vai prejudicar a gengiva, nada. Virou adereço, né? Como se fosse uma pulseira, e lá um no cordão. centro, eu cheguei a presenciar a pessoa. Ei, ó, temos aqui aparelho
lá num camelô, vendendo liga, vendendo. E tinha gente que botava, chegou mesmo até lá no consultório, gente com várias ligas coloridas, que virou moda, né? Sim. Quanto mais colorido, melhor. E umas correntes lá que não era nem para estar na boca do paciente, e ele mesmo colocando. Aconteceu várias vezes. Chegou tanto a um ponto que um paciente apareceu que não era o nosso que fazia tratamento ortodôntico, em outro local, e simplesmente ele só colocou o aparelho e ia perder todos os incisivos. Ele chegou desesperado lá, né? Então o Chegou doutor com falou, uma por que você não lesão foi lá imensa, onde você já não colocou? tinha mais osso, né? Ele saiu Eu chorando, acredito mas que já tinha uma lesão ali, quando colocado o aparelho, ainda tem desenvolveu mais isso, gente oferecendo colocar aparelho sem nenhum raio-x. Ou eles são Superman, tem visão além, Do alcance. né? Tem uma visão de raio-x e enxerga tudo. Mas assim, alertar a população, gente, aparelho sem uma documentação necessária, os exames necessários, cai fora. Não façam isso. É saúde, dente é saúde, autoestima é saúde. Verdade. Né? Então, assim, muito cuidado, gente, com esse pessoal, né? Muito cuidado mesmo. E a parte da harmonização, voltando ao que o senhor falou também, que era barbado, tinha medo de... Também conscientizar os homens. Gente, homem também faz botox. Homem também pode botar, Verdade. né? Preenchedores. A gente está em porque século XXI, né? Hoje o homem tem não que se vai cuidar. diminuir a masculinidade em nada, pelo contrário, gente, a nossa aparência, né, é o nosso cartão de visita, o seu sorriso é o seu cartão de visita, é saúde, cuidar é saúde. Tem gente que, não me coloca, não me mostra porque estou fazendo isso, não quero que ninguém saiba. Gente, se cuidar é saúde. É verdade. Que é isso, você está, né, se valorizando, você está se cuidando, então não tenham vergonha, gente. Façam mesmo, me cuidei, me amo, então pronto, o resto é resto. Vou viu? botar aqui o doutor. Eu tenho até um paciente que ele pede para ser o último do consultório, lá para Com as 5 e vergonha dos outros Pra meia, ninguém ver. para ninguém ver, né? Mas assim, o homem procura mesmo hoje em dia, né? Fazer boca, nariz, cuidar das ruguinhas da pele. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, é saúde, como você falou mesmo, né? Eu acho que é a saúde do homem. Né? Esse mercado vai ainda crescer muito na questão dessa parte também da harmonização no homem, né? Outra coisa interessante, né, para os nossos colegas que estiverem ouvindo, os alunos da pós, uma coisa que eu acho muito interessante para ver como é a odontologia. Olhem para uma paciente marombeira. Tá lá o corpo todo malhado, todo musculoso, bonito. Olhem para uma pessoa que fez bariátrica, tá lá magrinho. Qual é o primeiro parte do corpo a sofrer? O rosto. Que a gente olha lá, parece que tá doente. A gente diz, parece que tá doente, tá caquético ali, né? Então, flácido, né? Porque flácido, quem faz porque bariátrica tem... isso, perde muito ali o colágeno, perde muitas coisas. Então, assim, é um mercado que a gente pode entrar nos pacientes pós-bariátrico ou pré-bariátrico, né? Fazer harmonização. Né? Pacientes que são marombeiros, que cuidam ali que tá na moda, academia, não sei o que e tal, mas o rosto esquecido. Acaba tá sofrido. criando mais tá lá expressão, né? Marca de expressões. Se eu não me engano, a doutora Bruna, ela colocou no Instagram dela esse assunto, né? Doutora Bruna Giovana. Sim, que quem malha esquece mesmo do rosto e se perceber ele envelhece um pouquinho mais rápido. Sim, é o primeiro a sofrer. O primeiro sinal é a perda de volume ali da face. Fica com flacidez, queda, né? É verdade. Sofrido ali. Então, gente, aí o pessoal da academia, né? Vamos lá, cuida do corpo, saúde, mas a face também, vamos né? Procurar os harmonizadores aí da odontologia. E, doutor, a gente queria saber o segredo do seu sucesso. Se o senhor pudesse dar um conselho para quem está começando, né? Porque às vezes aqui os profissionais contam sua história e pessoas que estão lá do outro lado da televisãozinha acabam se identificando com a sua história, né? Conte um pouquinho do seu segredo, o que você fez, como é que poderia ajudar essas pessoas a chegar ao sucesso um pouquinho mais rápido aí. Qual é o conselho do professor Davi Pita para esse pessoal? Estudo, gente. Acho que nada resiste ao papiro, né? Mas a odontologia ela precisa não só o estudo, o conhecimento científico, e se você não praticar. E às vezes a gente para no meio ali porque a gente sai da academia e já vai ter que ir no paciente. E às vezes a gente fica com receio de fazer alguma besteira.
Então hoje existe, aproveitem a academia. Aproveitem enquanto está na academia, porque daqui a pouco vocês vão estar sozinhos. Então, se eu tenho aula de manhã e não tenho à tarde, não fiquem em casa, vão para a academia, vão para a faculdade. A academia que eu digo é a universidade. Vão lá, fiquem olhando, acompanhem. Professor, posso ficar aqui com a outra turma, olhar, praticar. A gente precisa melhorar e ter uma destreza manual muito bem praticada. E estudo, gente, conhecer de tudo, né? Eu acho que a gente não pode abraçar o mundo com as pernas, mas as especialidades que eu fiz, uma soma com a outra, né? Então, eu faço um trauma, faço uma ortognática, mas às vezes preciso fazer aquele refinamento. Aí eu vou lá e faço a harmonização, faço lá um lábio, faço lá um bioestimulador, um fio, né? Então, um completa com o outro, né? A mesma coisa eu digo para quem for fazer orto, ajeitou lá os dentinhos, vamos agora fazer a boca, fazer o... Então, acho que o segredo é estudar, não parar nunca e estar sempre se atualizando e melhorar o seu network, né? Quando eu digo network, é pessoas realmente, que a gente sabe que a gente tem um amigo, é amigo, mas aquele amigo às vezes vai num outro colega, mas não vai em você, né? Então tem um valor e não tem o preço. Acho que a gente precisa ter valor e não preço, né? Não explorar ninguém, mas ter valor, né? Eu vou lá no Dr. Gregório porque ele faz o melhor lábio do Amazonas. Ele cuida de mim, ele conversa comigo. Então, estudar, gente. Estudar, ler bastante e praticar. Botar a mão na massa. Comprar modelinho, ficar lá treinando, entendeu? Treinando em casa, treinar a mãozinha. Isso é que é mais... Você vai ter mais resultados. Porque as coisas vêm como consequência, né? Acho que o dinheiro não pode ser a causa, né? A causa, o dinheiro é uma consequência. A causa vem você ter um estudo e ter a destreza manual. Então acho que é estudar, não parar nunca. Né, como profissional, né, doutor? E treinar. E aos acadêmicos, que ainda estão na academia, não levem como se fosse a gente está num ginásio, num segundo grau. Aproveitem a academia, que daqui a pouco vocês vão estar sozinhos e fica difícil. Então hoje eu vejo muita gente ainda, não digo que não é para mandar mensagem para mim ou perguntando, mas coisas básicas ainda por falta de leitura, né? E postura, né? Eu me lembrei agora de um episódio, já que é para contar a historinha, mudando de assunto. A gente adora. Eu sou conhecido na Newtonismo como tio Pita, né? Não é que eu seja bonzinho, não, é que eu gosto mesmo de ensinar, eu gosto de estar ali na academia, a gente aprende muito na academia. E eu tinha um aluno que hoje é profissional, ele está muito bem, que ele ia todo dia para aula de bermuda e com um bonezinho do lado, assim, ó. Parecia um menino maluquinho. Aí eu chamei ele e falei, tu vai querer ser skatista, nada contra, ou você vai querer ser doutor. Então você tem que vir com uma postura que daqui a pouco é a rotina. Quanto mais você fizer, você vai ser condicionado àquilo. Desse dia em diante, ele só ia todo alinhadinho de branquinho, nada mais de boné para faculdade e nem de chinelo. E hoje ele está lá muito bem, fazendo orto, fazendo implante, fazendo resina. E eu lembro que ele sempre fala isso, foi o tio Pita que fez eu mudar assim a minha... Deu giro de chave. Deu um giro de chave. Porque na realidade a gente está na graduação, mas a gente está sendo observado, até mesmo por outros colegas, professores, né? Analisado a postura, né? Como você vai ser. Às vezes, dentro da graduação, tem muitos professores que preferem derrubar do que ir lá, por exemplo, mudou talvez completamente a vida profissional desse rapaz, né? Algo que custou acho que 10 minutinhos. Isso é interessante, Gregório, assim, que a aula de um professor da faculdade eu digo de particular, é muito, como é que eu posso dizer? Na verdade é mais amor do que dinheiro. É isso ali, aí, né? Então assim, eu tenho um pensamento comigo, eu não escondo segredo, eu não escondo nada, e eu também não minto. Se os meus alunos estiverem fazendo melhor do que eu, uma ortognática, um lábio, um botox, uma periodontia, um implanto, eu vou ficar feliz, né? Então, para mim, é gratificante para mim, porque eu escolhi estar ali na frente na graduação. Podia estar no meu consultório mais tempo, ganhando muito mais dinheiro, mas eu gosto da academia, né? Eu acho que quando você deixa algo
né? Não por vaidade nem por nada, mas você deixar algo para alguém, você vai sempre ser lembrado. E acho que o segredo é esse, eu não escondo nada e até hoje ainda recebo. Meus próprios alunos encaminham um paciente para mim, Legal. né? E é estudar, gente, estudar e treinar. Nada resiste ao papiro, esse é o meu lema. Agora, como esse rapaz se divide o seu horário, né? Professor de graduação, professor de Pois especialização. é, né, doutor? Rapaz, que isso. Consultório, você vai para o interior. Eu ainda tenho um trabalho no governo do estado, né? Eu gerencio uma parte do estado aí. Isso tem a ver com a ligação o pessoal da Xero, porque a doutora Xero é assim, né? Também é mulher, bicha. A doutora Xero precisa tomar um energético para seguir Rapaz, o eu ritmo não da sei doutora Renata. de Olha, onde ela porque tira tanta Eu até pensei essa semana assim, cara, eu acho que eu vou dar uma diminuída nas ritmo, aulas, né? mas não consigo, né? gosta, né? Eu gosto. entrar no ritmo, né, desse profissional. Aí, gente, ó, e também tem que ser movido a 320, 300. Aí Qual tem é o que- maior volts que tem? Aí tem que correr na Unimed para dar um parecer, para ver um paciente, né? Tô com um paciente internado lá na Unimed com politrauma. Ó, Ainda tem isso também, né, doutor? Não é Tem a Tá parte fazendo a parte de hospitalar aí. visita. Né? Olha, Às vezes é domingo, tu recebe ligação. e que lava. É assim mesmo, né? mas é assim mesmo, né? Quando gosta, é E legal, quando a pessoa vira tem prazeroso, sucesso né? também, né? O sucesso vem automático. É verdade. Fazer o que gosta, não pensar, né? Eu tô vendo assim alguns alunos que eu tive, né? Emergindo, né? Indo para outra área por algum tipo de frustração, ou não achar que era aquilo. Mas eu digo que a odontologia é gratificante, dá para você viver bem, dá para você manter sua família, né? Eu até brinco, dá para você comprar uma Mercedes, Uma uma BMW. BMW, uma cobertura na Ponta Negra. Depende só de você. Temos profissionais, né? Claro. Dessa forma, então. Depende de cada um, qual é a prioridade para cada um, né? Então, se você se dedicar, nada cai do céu, mas você tem que se dedicar. E uma outra coisa que eu falo é ética, né, gente? Não só profissional, mas ética com nossos pacientes. É muito importante isso, ter ética com os nossos pacientes, né? Verdade. Vamos pro bate-bola? Vamos, doutor. Doutor, a gente vai fazer um bate-bola, a gente vai falar uma palavra e eu sou... Não sei se eu sou bom nisso não, mas vamos lá. Assim, o que o Define senhor da vir na forma que você- cabeça, o que define essa palavra pro senhor? Tentar Eu sou- definir em poucas palavras que vem na hora, né? E aí quem começa? Eu? Ah. Então vamos lá. Odontologia. Paixão. Um filme. 11 homens e um segredo. Amor. Filhos. Família. Deus. Um lugar. Manaus. Uma inspiração. Meu pai. Algo que não pode faltar em sua vida. Dedicação. Uma frase. A odontologia nos une. Uma memória. Minha mãe. Uma cor. Azul. Um sonho. Talvez ainda está em mente ser secretário de saúde. Olha aí, pessoal, de olho, hein? Uma comida. Massa. Uma palavra que o defina. Não sei me definir. Determinação, doutor. Eu acho que eu daria liderança. Desde o início, sempre à frente. As pessoas sempre falam isso para mim, mas eu não sei, mas eles falam que eu tenho. Quando eu falo. Espírito de liderança. Mas isso aqui nem fala. Desculpa. Não, obrigado, mas foi bom. Eu não conseguiria, mas é liderança. Dinheiro. Não é tudo. Sucesso. Estudos. Pério. Uma paixão muito antiga. Deus. É tudo. Doutor, show de bola. Era o que a gente esperava, né? Pensa uma entrevista
show de informação, de conhecimento, de tudo, de exemplo, né? E só temos a agradecer, muita gratidão por você estar aqui. Só lembrando que no dia que foi feito o convite, ele estava viajando, tá? E me atendeu de boa, na mesma hora, aceitou. Chegou aqui em Manaus, só acabei de chegar, corri lá, me atendeu. Vamos oficializar o convite, né? Viu? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Não ter colocado nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, fomos recepcionados com um pratinho de churrasco lá na praia. Se eu soubesse, não tinha nem almoçado. Meu Deus, que negócio A bom. doutora ali, ó, tá ali A assistindo doutora a Tatiana, a esposa dele, ali, cansada, ali, aqui com a gente também. Agradecer a ela aí pela paciência aí de estar aguardando aí. Tá bom? Doutor, a gente sempre pergunta, assim, agora dos entrevistados, se tem alguma indicação da nossa região, que as pessoas que queiram conhecer um restaurante, alguma coisa, o senhor indicaria? Um local, um restaurante? Algum restaurante que você gosta de ir sempre, assim, pode ser um barzinho, pode ser... No restaurante. Pode o senhor ser. gosta As de pessoas gostam muito, eu gosto muito, apesar de ser cearense, eu acho que os peixes de água doce são os melhores do mundo, né? O senhor tem algum restaurante assim que o senhor gosta de frequentar, que o senhor gosta, assim, que indique? Fazer uma propaganda sem Lenhador. receber Lenhador é bom. A Avenida do Turismo, né? Muito Fica a bom. dica aí para quem queira chegar na região, conhecer. Lá no Lenhador também tem peixe ou só churrasco? Peixe, A gente já foi lá no tartaruga. Lenhador, ali na... A gente sempre ia Estrada comer do Turismo. Lá na Avenida do Turismo, levamos pro pai. Aqui deixa eu levantar a mãe, que eles Foi. ofereceram, acho que era alguma coisa de abacaxi. Isso. Só que na época não era, acho que o Lenhador. Era Lenhador. Era, não, acho que era toureiro, touro louco. Não, esse aí era antes. É outro? A gente chegou a Lenhador. Enfim, não tô lembrando. Mas fomos já. Doutor, nós temos uma lembrança. É uma lembrança de coração, uma lembrança simples, mas é de coração. Muito obrigado. Só lembrando que a gente vai ter uma live também com o doutor Davi Pita, tá? Com a caixinha de perguntas. Doutor, fazer o convite, né? Porque a caixinha de perguntas foram feitas. Então, assim, como as nossas caixinhas estão enchendo demais, para não perder essas perguntas, a gente está fazendo a live toda quarta-feira, gente. Então, nessa quarta vai ser... Não, vai ser com ele dia 16, dia 21. 21, tá bom, doutor? Tudo bem. Tá, a gente só vai combinar o horário, se vai ser às 6 horas da tarde, ou se vai ser, não tem que ver também sua agenda, né? Pode ser dia 21, Pode. Geralmente a gente faz às 18 horas, porque é um horário que o pessoal tá mais sossegado, para poder assistir direitinho. Sim, combinado. Se você gostou dessa xícara, tem uma palavrinha que é a sua cara, viu? Amei. E essa camisa também aí, um foguetezinho aí, porque é igual você, só decolando. Foguete dizem que não tem ré, né? Não. Então é só daqui, para cima. o céu é o limite. Por isso que a maioria, agora a gente está esperando, o JJ vai confeccionar um novo modelo, né, da camisa, está na guarda. E essa primeira coleção, a gente pode dizer assim, é voltado para isso, para o espaço, foguete, astronauta. Porque o céu não é o limite para esse povo, eles vão longe. Então, tá aí para vocês, para servir de exemplo, a vida, a trajetória do doutor Davi Pita, tá? Tem também de outros profissionais que já fizemos a entrevista. E é como a gente falou, né, doutor? É um exemplo atrás do outro, é só histórias maravilhosas, de inspiração mesmo, tá? São pessoas que inspiram novos profissionais, inspiram acadêmicos, até mesmo profissionais já formados também têm uma certa admiração, tá? Por esses profissionais que estão vindo aqui. Eu sou um. Né? E assim é um meio de a gente fazer um afago, um carinho, homenagear esse pessoal que tanto se dedica para a área da cirurgia, para cirurgia, né? Dentística, papério, pabuco, agora a harmonização. Então, assim, são profissionais que estudaram, que fizeram por onde, que conquistaram o seu espaço, que são exemplos de profissionais, né? Porque existem profissionais e profissionais, então tá aí para vocês esse exemplo de pessoas, tá bom? Então, a gente quer agradecer, vocês estão assistindo, tirando tempinho para assistir essas entrevistas.
Comentem, compartilhem, se inscrevam, gente. E o principal, se inscreva, pessoal. Tem muita gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo. Não paga nada, é de graça. E se não se inscrever, lembre que cai o dedo. Lembre também que a gente tá aqui com o maior amor e carinho, né? Esses profissionais estão tirando o tempinho do dia a dia deles. Viu como o doutor Davi é um corre-corre, então assim, ele veio aqui para dar... Se dedicou aqui essa horinha para vocês. Contar um pouco da vida dele, da trajetória dessa carreira de sucesso, que é um profissional dedicado, tá bom? Então, se inscrevam, compartilhem, comentem na live. Se quiserem fazer mais perguntas, pode participar. No ao vivo também, né? Tá, e pode botar a pergunta que a gente passa para eles, conversa direitinho e a gente se vê na próxima. Você vai falar do patrocinador, doutor? Vamos agradecer, né? Que sem eles aqui não era possível, né? Agradecer aí o Primeiro Molar, doutora Flávia, obrigado, muito obrigado aí pela amor de confiança. Pessoa, Flávia, obrigada por sempre estar aqui perto, apoiando a gente. Não tá? tem hora ruim, né? Sempre Não. com a gente aí. JJ Estamparia, também agradecer o Bruno Fabiano pelo esse apoio aí, pelas camisas. Estamos aguardando ansiosos pelo próximo modelo de camisa. Verdade. E agradecer o doutor Davi Pita. Por estar Muito aqui. obrigado, tá? E Gratidão, doutor. vamos ver se a gente marca um segundo episódio, chamar uma turma Ai, aqui pra Sim, gente. Vamos aumentar essa mesa. O estúdio vai ficar pequeno aqui. Vai mesmo. Eu que agradeço vocês, tá? Eu acho que tá de parabéns a essa iniciativa, até porque isso vai ser bom para nossa área, para nossa classe, né? Porque a gente precisa que a sociedade entenda da nossa importância. Eu acho que vocês estão fazendo um papel muito importante em mostrar para os colegas, em mostrar os colegas para a sociedade em si, né? Então, fica aí o meu agradecimento e desejar muito sucesso. Obrigada, E doutor. que vai dar tudo certo aí, que foguete não ter ré. Mas muito obrigado mesmo pelo convite, estou amando, entendeu? E muito emocionado em fazer parte disso aí, e divulgar um pouco da minha pessoa e tentar inspirar alguém, principalmente os meus alunos acadêmicos, a seguir essa carreira tão linda que é a odontologia. Nós que Essa é a inspiração. Nós que agradecemos mesmo. É uma honra. grande honra ter Um você profissional aqui. com você aceitar o convite. Como eu já falei, eu sei que vocês têm o dia a dia de vocês, tem paciente, tem aula, tem curso, tudo assim, tudo andando, né? Então, tirar um tempinho para vir aqui é muito gratificante também para a gente. E, assim, poder prestar essa homenagem para vocês, porque isso, querendo ou não, é uma homenagem, né? Cada certeza. profissional que passa por aqui citar, vocês são exemplos. Vou mandar uma mensagem para a doutora Margarete. Doutora Margarete, olha, o doutor falou que está faltando curso de gestão. Ela é uma gestora de excelência, tem muita bagagem, né, doutor? Também para fazer um curso. Outra mensagem para a doutora Renata também, que é uma mulher elétrica também, doutora, olha aí. Mais um cursinho. Mais um curso aí de gestão, também que é uma empresária de excelência. Então, assim, são pessoas de exemplo, gente. Exemplo. Se fosse vocês, eu não sou mais acadêmica, mas se eu fosse, eu não perdia nenhum episódio. Todos têm alguma coisa para somar, para a gente anotar. Ah, tem que fazer assim? Vou fazer assim. Ah, eu posso fazer melhor? Então vou fazer melhor. A roda já foi inventada, então não adianta querer inventar moda, né? É Então, seguir o que eles já fizeram. Então, gratidão, gente. Fiquem com Deus. Muita luz e paz. Quando- Feliz Dia dos Namorados, que vocês vão ver depois. E Tchau. muito amor. Tchau. Tchau. Até a próxima.